Bem, eu acho que a esperança de todo brasileiro que está querendo ver mudanças no nosso judiciário, querendo ver a mudança no nosso sistema político, a esperança está toda calcada nessas ações que estão acontecendo no Congresso norte-americano nesse momento, para passar essa legislação e que o governo norte-americano comece, de fato, a executar o que diz na lei, que essa nova lei, e o que o presidente Donald Trump tem colocado muito claramente, né? Então, a missão dele vai muito além de ocupar o espaço. Ele tem um plano muito profundo, não só de limpar o deep state dele, mas também de, agora que o modelo anterior de influência geopolítica está em derrocada, franca derrocada, que era o modelo progressista, e o modelo progressista era de interferir com uma agenda política e ser extremamente ativo aí, e fazer interferência em ação, em eleições, em bancar ONGs para fazer subversão em diversos países. Já que esse modelo está mudando, ele tem que ser absorvido por uma outra métrica. E eu vejo esse gancho da liberdade de expressão como sendo um gancho muito mais positivo. Ou seja, ele vai defender a sua Constituição, e se a sua Constituição é violada em outros países, ok, pode violar, como ele bem colocou. Mas não pense em entrar no nosso país se você não tem o mesmo grupo de valores. Então isso é uma maneira de interferência passiva muito interessante. Muda bastante o jogo geopolítico e qual que seria o novo mantra aí para o século XXI, caso ele logre sucesso ainda adiante, porque na minha opinião é extremamente positivo. Força a todos aqueles governos, vamos lembrar, não há nenhum governo no mundo que é totalmente libertário, livre e que a população de fato comanda os seus destinos e se manifesta e autogoverna. Não existe isso. A maioria dos países tem algum nível de intervenção. Só que os Estados Unidos é um dos que menos tem intervenção do Estado, né? Estava caindo para o outro lado, né? Mas agora com Trump ele vai diminuir o nível de intervenção do Estado em vários aspectos. A maioria dos países intervém. Tem burocratas, tem políticos que se acham ali no comando da coisa pública muito superior à voz do povo e interferem. Então, acho que isso é uma maneira muito positiva de criar efeitos regulatórios em outros países também, sem precisar fazer uma imposição de agenda através de barganha comercial ou barganha militar. Eu acho muito positivo o que está acontecendo, tá? E eu acho que é um novo, aqui, essa palavra eu não gosto muito, mas vou usar, é um novo paradigma do que seria a questão das relações exteriores no século XXI. Agora, o que nós podemos apostar? Podemos apostar, primeiro, que o governo norte-americano está resoluto em ir adiante com isso. Não é só o Brasil. Você viu ali o autor da lei falando do que está acontecendo na Europa, e é patente, nós estamos vendo na Alemanha, na Inglaterra, na Austrália, pessoas sendo presas por fazer postagens na mídia social. Então a liberdade de expressão em países que regulatoriamente não têm o mesmo artigo da Constituição norte-americana, de fato começam a explorar isso. Os seus burocratas, seus políticos começam a explorar essa brecha subjetiva de interpretação e acabam relativizando o direito de livre expressão. Então, ele está vendo isso como sendo até importante para o parceiro antigo que é a Europa e outros países, mas agora o Brasil que está em voga, por quê? O Brasil tomou atitudes contra as redes sociais, ele tomou atitudes ilegais até, né, de ter feito... O Musk foi o único que de fato obedeceu à lei brasileira, e está aqui o judiciário brasileiro forçando as outras empresas a agir na ilegalidade. Então, tudo exposto. Então, neste contexto, o Brasil foi o único que radicalizou por esse lado, né? Tornou esse viés uma coisa mais ativa. Os outros países não foram tão draconianos contra as redes sociais. A Europa até teve regulamentação de relativização, o Brasil quer copiar algumas regulamentações de lá, temos que evitar isso o máximo possível. Acho que essa lei vem em bom momento também para fazer esse bloqueio, mas também vamos entender dois aspectos, só mais dois aspectos. Segundo aspecto, o Brasil, não só porque o Brasil tomou uma iniciativa fora do comum, mas porque o Brasil é o segundo mercado nas Américas em termos de comunicação em rede social. Isso é um aspecto. E talvez o terceiro do mundo. Então, é extremamente relevante as redes sociais e a opinião pública brasileira, que hoje gravitou quase que totalmente para as redes sociais para a formação de opinião.
E o terceiro aspecto é geopolítico. Os Estados Unidos não pode correr o risco do Brasil se tornar uma ditadura vinculada ao eixo do mal, que vai de fato desestabilizar aí todas as Américas. Os outros países não têm o nível de institucionalização, não têm o nível de governança, não têm o nível de tradição, não têm a democracia como exercida pela população, a expectativa democrática pela população. Os outros países da região já sucumbiram por seus tamanhos, por uma série de outras debilidades que existem. O Brasil é um país forte e que está caindo na mão, é o país mais forte do hemisfério sul, que está caindo na mão dos países autocratas. Então, geopoliticamente, o comando do Atlântico Sul, imagine se o país vira uma ditadura comandada aí, um protetorado da China ou até da Rússia. Então, isso aí é um grande problema para os Estados Unidos. Então, é por essas razões que posso garantir que o governo é resoluto e vai muito além do que uma amizade do Donald Trump com o presidente Bolsonaro. Sim. E vai muito além também de somente querer defender a questão de liberdade de expressão.